Paz, queridos. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Depois de quase 2 semanas, né? Longe dos cultos, a gente fica com saudade, né? Saudade. Quando a gente entende que o que a gente nasceu para fazer, a gente entende que não dá para ficar longe mais. Não é verdade? Quando você tem certeza do que você realmente quer para a sua vida muda completamente. Você não consegue mais se ver longe daquilo. E Jesus disse que eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Quando você sabe quem você é, da onde você saiu e aonde você quer chegar, não tem ninguém que pare ou mate a sua esperança. Quando você tem certeza de quem você é, então com certeza nada consegue te afastar daquilo que Deus preparou para você. Tudo isso aqui só para falar que eu estou com saudade de vocês. Meu Deus, tem que falar um versículo só para falar que está com saudade. Tem que pregar só para falar que está com saudade. Meu Deus. Oh, Deus. Que bom. Muitos não estão aqui, mas muitas carinhas novas. Sejam bem-vindos. Jesus abençoe vocês. Eu quero apregoar em Carta de 2 Coríntios, capítulo 3, eu já pregoei essa palavra, mas eu quero apregoar essa palavra aqui novamente. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Até aqui. Pai, graças nós te damos por tudo, Senhor. Perdoa as falhas que há em nós, Senhor, e que não seja por elas que o Senhor deixe de operar na boca de quem transmite e nos ouvidos de quem escuta. Opera para louvor da sua glória, e que seu Espírito produza o resultado em cada coração, começando pelo meu. Abre os céus, Senhor, rasga os céus e manifesta a sua glória. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos por essa noite, por todos que estão aqui, por todos que estão assistindo, a louvor da sua glória. Amém. Amém. Eu quero falar um pouco sobre a esperança. Só que antes de falar sobre a esperança, antes de citar Coríntios, eu quero ir em Romanos 5. Romanos capítulo 5, eu quero ler desde o versículo 1 em diante, diz assim, pode acompanhar ali: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Observe que antes de a gente voltar para Coríntios, e tem tudo a ver, aqui está dizendo que, e não somente no versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Observe, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que na tribulação, ou seja, olha o que ele está dizendo, que na tribulação irá produzir coisas em você de Deus que você não imagina. É na tribulação que aqui está dizendo que vai produzir justamente a paciência. E quando você tem paciência, então você está pronto para viver uma experiência com Deus. Quando nós não temos paciência na tribulação, nós não estamos prontos para viver milagres, viver respostas, viver transformações. Observe que quando Jesus estava na tempestade com os discípulos, a tempestade era uma tribulação ali que estava a ponto de matá-los, mas eles eram impacientes na tribulação, eles não estavam prontos para ter uma experiência, eles estavam vivendo agora uma experiência de Cristo, mas não com Cristo. É diferente quando você vive uma experiência com Cristo e uma experiência sem Ele, porque Jesus pode estar com você, e você não viveu uma experiência com Ele, porque você está impaciente, porque você não está acreditando, porque você não está com a sua fé em Cristo. Uma tribulação, porque as pessoas olham a tribulação e já pensam: nossa, acabou meu dia, acabou a minha vida, mais um problema, mais uma circunstância, de novo, não, a vida sentimental de novo, a repetição, destruição, não pensei que ia passar isso de novo, não, acabei de entrar no emprego, já perdi o emprego de novo, meu Deus, mais um problema, e muitos problemas vão acontecendo e as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem ter paciência em uma tribulação, e assim também elas não vivem experiências com Deus. Deus quer trazer experiência para a nossa vida, porque não adianta você falar: Senhor, tira essa tribulação da minha vida. Deus não vai tirar. Deus, tira essa dificuldade da minha vida. Deus não vai tirar. Porque é necessário que você aprenda a ter experiência, porque quando vier a próxima tempestade, quando vier a próxima tribulação, você já está experiente para vencer aquilo ali. Você já está experiente. Se Ele tirar de você, você vai ser uma pessoa inexperiente. Se Ele tirar isso que está pedindo para Ele tirar agora, você não vai ter experiência em sua vida para a próxima. Você não vai saber vencer a próxima tribulação, não vai saber vencer a próxima dificuldade. Então talvez você está pedindo errado. Não é: Deus, tira isso de mim, porque a vontade de Deus nunca foi tirar algo de você, mas sim fazer você vencer. Aleluia. Ele não quer tirar a tribulação, Ele quer fazer você vencer nela. Ele não quer tirar essa dificuldade, Ele quer fazer você vencer essa dificuldade. Porque quando você vence a dificuldade, vence a tribulação, então é necessário, então você entendeu que com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo tem experiência, com Cristo tem paciência. Então aqui diz que aqui produz a paciência, que produz a experiência, e a experiência produz porque quando você produz a esperança, quando você produz a paciência em você se torna experiente, porque agora você não está impaciente mais. Você consegue dominar a si mesmo. Porque uma pessoa impaciente não é uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata não é uma pessoa paciente, ela é impaciente. Ela faz as coisas do jeito dela, da vontade dela. Ela não consegue esperar, e quem não consegue esperar não consegue viver experiências com Deus. Porque se você viver experiências antes do tempo, talvez você vai ser derrubado, a tribulação vai engolir você. Tem pessoas que não estão preparadas. Ei, vamos ser sinceros. Abrindo um parêntese, quando Noé estava construindo uma arca, amando debaixo da ordem de Deus, demorou-se
tantos anos para fazer aquela arca, para se construir aquela arca. Mas vamos ser sinceros, será que Deus estava demorando a trabalhar na arca ou trabalhar em Noé? Será que Deus estava demorando com a arca? Ou Deus estava demorando em Noé? Porque Deus estava preparando, era Noé, através daquela arca. Então, a tribulação produz paciência, a tribulação produz experiência. Porque se Deus te der algo que você tanto quer antes do tempo, você pode perder isso na sua vida, você pode destruir, a tribulação pode engolir você. Ei, então pensa comigo, será mesmo que a arca foi demorada? Demorou-se para construir uma arca? Ou Deus estava trabalhando em Noé? Talvez, porque a construção dependia de Noé, mas a aceitação também. Porque não adianta falar que está obedecendo a Deus, que está construindo algo para Deus, que está vivendo um novo projeto para Deus, se você está impaciente dentro do projeto, se você está impaciente dentro do propósito, se você está impaciente dentro daquilo que Deus te chamou para viver. Não adianta você falar que esse casamento é de Deus, se existe impaciência dentro desse casamento. Não adianta você falar que esse serviço é de Deus, que esse trabalho é de Deus, se você só vive impaciente dentro deste lugar. Você não tem paciência nesse lugar. Não adianta você falar que isso é de Deus, que qualquer área da sua vida é de Deus, que Deus é com você. Deus é com você sim, mas não adianta você falar se você é impaciente dentro disso. Se você é impaciente, porque se você é impaciente com o projeto de Deus, então você também vai ser impaciente com o propósito dele. O propósito dele não vai se cumprir enquanto você não adquirir paciência. E quando você adquirir paciência, então você está pronto para viver uma experiência com Deus. Por quê? Porque quem tem paciência espera no Senhor, não espera em homens. Quem tem paciência espera no Senhor, confia no Senhor, não fica esperando de homens, confia no Senhor. Deus vai usar homens para te abençoar, mas precise de homens, mas dependa de Deus. E talvez você está reclamando dessa tribulação. Meu Deus, eu saí de 2 Coríntios. É assim que acontece. Talvez você está vivendo uma tribulação em alguma área, mas a pergunta é, e talvez está orando: Deus, eu estou pronto, Deus, estou preparado, Deus, pode me dar, abre essa porta, Deus, essa esposa, esse casamento, esse marido, Senhor, pode liberar a bênção, eu estou pronto, mas no fundo, a sua oração só revela a sua impaciência. Porque quem muito pede a mesma oração não confia que Deus ouviu a primeira vez. Quem muito pede a mesma oração, quando a sua oração se torna repetida demais, é porque a sua confiança está em si mesmo. Porque você está confiando que você é capaz de orar, que você é capaz de fazer, que você é capaz de receber, que você está pronto, mas você não está confiando que Deus vai fazer. Porque será que Deus é surdo e você tem que falar mais algumas vezes? Será que Deus é surdo e você precisa falar mais alto? Será que Deus não entendeu a primeira vez que você orou e você precisa repetir as orações? Ou será que Deus não te ouviu? Pois eu garanto que sim, Ele te ouviu, mas a confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra e criou todas as coisas. Mas muitas vezes a nossa confiança está em nós mesmos. A pergunta que eu tenho para você de novo é: você está impaciente ou paciente com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, com aquilo que Deus talvez está pedindo? Deus, me dá uma experiência. E a experiência não pode ser produzida antes da paciência. Uau, tem algum Noé aqui? Parece que a arca está quase pronta, mas você nunca está pronto para a arca. Parece que a arca está quase pronta, mas você nunca está pronto para aquilo que você está construindo.
Parece que não vai para frente, parece que não anda, parece que não vai. A pergunta é: você está preparado para aquilo que você está projetando? Porque aqui, vai falar então aqui agora que eu poderia ficar só aqui na pregação. Não dá nem para voltar. Vou voltar para 2 Coríntios. Mas observe que a experiência produz a esperança. Espera aí. Quer dizer que experiência te dá esperança. Por quê? Porque você tem certeza que quem fez a primeira vez é fiel para fazer de novo. Quando você vive uma experiência com Deus, você tem certeza de que quem fez a primeira vez faz de novo. De quem levantou você, levanta de novo. De quem ergueu você, vai erguer de novo. De quem abriu a porta para você, é fiel para abrir de novo. De quem reconstruiu a sua história, de quem restaurou o seu casamento, de quem restaurou a sua vida sentimental, de quem mudou a sua vida espiritual, é fiel para estar com você novamente nessa peleja. Quer saber se você está com esperança? Está vivendo experiência? Está vivendo alguma experiência com Deus? Pastor, a experiência que eu tenho é de tristeza. Tudo bem, mas essa tribulação está te dando alguma paciência? Pastor, só Deus. Tudo bem, só Deus, mas está produzindo alguma coisa em você? Porque, querido, a alegria não produz nenhuma transformação na sua vida. A alegria não produz nenhuma transformação na sua vida. A dor sim. A dor sim produz alguma coisa. A dor faz você olhar para aquilo e falar: não quero sentir mais. Agora a alegria é só um refrigério de Deus, que Ele olha para você e fala: coitado, está angustiado, vou dar uma alegria para ele. Ei, queridos, toda vez que Deus quer que você tenha fé, Ele representeia você de alguma forma. Ele te dá um tipo de alegria para você ver que Ele está com você nas pequenas coisas. Toda vez que Deus quer ver você, que você continue, Ele te dá uma porção de alegria. Daqui a pouco ela acaba. Mas é tipo assim, é um combustível para você ir até onde é necessário. Talvez você pode estar com raiva de mim agora. E se você estiver com raiva, você está frito com Deus. É um problema seu, porque é um sinal que você está impaciente. É um sinal que você não está com esperança. É um sinal que você está acreditando em si mesmo, está confiando em si mesmo e não está confiando em Deus. Porque os que confiam em Deus, diz a palavra, são como os montes de Sião que não se abala. É como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre nele. Quando a gente confia no Senhor, queridos, estou falando isso aqui debaixo de paulada. Eu estou construindo minha arca debaixo de paulada. E Deus está me construindo, trabalhando em mim ainda. Porque mexer nessa carne dura aqui é difícil. Estou levando paulada como você. Todo dia vem Deus, eu dou uma martelada e Deus vem dar outra. Mas, porque enquanto eu construo o projeto de Deus na minha vida, Ele me constrói a mim. Enquanto eu construo o projeto de Deus na minha vida, Ele constrói a mim. Então, o que é a esperança? A esperança é um estilo de vida. Eu decido pegar um estilo de vida e esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Vou sair daqui. Outro dia eu prego aqui. Vamos voltar para outro lugar. Mas só isso aqui já fez você pensar. Se você está confiando em si mesmo. Mas pastor, desculpa, estou sofrendo igual você. Essa palavra Deus está revelando para mim aqui agora. Ele fez eu ir para o outro lado para revelar uma coisa agora para mim. A paulada está comendo aí, está comendo aqui também. O que bate em Chico, bate em Francisco, e estamos tomando junto aqui.
Estamos sofrendo junto, a paulada é junta. Eu estou sofrendo com você aqui agora, eu estou pregando para mim mesmo. Então, está aí e está aqui. Por isso, está na hora de mudar sua oração, está na hora de confiar em Deus, está na hora de parar de confiar em si mesmo, e está na hora de ter esse estilo de vida da esperança. Porque observe, antes de a gente mudar aqui, que a última coisa que produz é a esperança. A última coisa que produz é a esperança. Por isso, observe. Por quê, pastor? Porque talvez por causa disso aqui, ó, Hebreus, coloca para mim Hebreus 11:1, por favor. Depois a gente volta para cá. Hebreus 11:1. Olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se é, e a prova das coisas que se não. Então a fé não tem a ver com o que você não está vendo, tem a ver com o que você continua esperando. A fé não tem a ver com aquilo que você está vendo, tem a ver com aquilo que você espera. Quer dizer que o último grau em Romanos 5 é a esperança. A tribulação vem para te produzir para que quando ela produz esperança em você, você saiba esperar. Saiba esperar o que você não está vendo. Saiba esperar o que você não viu ainda, mas Deus já falou com você. Não, você não viu, mas você está esperando. Porque quando você deixa de esperar, então você não tem esperança mais naquilo que você está buscando. Mas os que esperam são confiantes, são pacientes, porque eles sabem que não foi homem que prometeu, foi Deus que prometeu para você, foi Deus que prometeu para a sua vida, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Então, ter esperança não é o que você está sentindo, mas é o que você está crendo. Ter esperança não é o que você está sentindo, mas é o que você está esperando, acreditando, esperando, crendo. Talvez eu quero trazer essa pergunta para você hoje. Você deixou de esperar ou você continua esperando? Mesmo na dificuldade, você continua esperando ou você não está aguentando mais? Porque tem dias, parece que a vida é injusta com a gente, não é verdade? Parece que a gente vem com aquele sentimento injusto dentro de nós, dizendo: poxa Deus, parece que o Senhor ajuda todo mundo, esqueceu de mim. Parece que a graça é só para algumas pessoas, mas não é para mim. Parece que todo mundo é feliz, mas o Senhor esqueceu de mim em algum lugar. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Às vezes temos sentimentos de injustiça. Parece que Deus é injusto conosco e justo com alguns. Não é assim? Mas nós não temos coragem muitas vezes de falar com Deus isso, e a gente só sente e fica quieto. Mas diz que e não falamos nada. Ó Deus, seu injusto. Mas quem diz que você precisa falar alguma coisa se Ele sonda o seu coração? Só de você pensar, Ele já sabe. Ele sonda o seu coração e esquadrinha a sua mente. Aleluia! Oh, então parece que tem dias que são difíceis, mas vamos nos colocar no lugar de algumas pessoas. Tipo, do que Deus já te livrou? De onde Deus te tirou? Talvez um dia talvez, ali está a pastora Thaís. Imagine que um dia, e vamos supor que a pastora Thaís está dizendo: Deus, que injustiça é essa? Mas talvez ela esqueceu que um dia Deus estendeu as mãos para ela. Talvez muitas vezes eu esqueço. É só um exemplo, viu, filho? Talvez eu esqueço muitas vezes que um dia Deus também estendeu as mãos para mim e me tirou da onde eu estava. E por que eu não disse naquele dia que Deus era injusto? Porque Ele estava fazendo algo para mim. A esperança é um estilo de vida. Oh, e aqui diz lá em Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, que vós sois a nossa carta escrita em nossos corações,
conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo em tábuas, não de pedras, mas de tábuas de carne do nosso coração. Um dia Deus fez que Moisés, um dia Deus escreveu nas tábuas para Moisés. Um dia Deus escreveu nas tábuas para Moisés, mas a vontade dele sempre foi escrever dentro do seu coração. O povo não estava preparado para receber o Espírito de Deus, mas hoje você tem o que Moisés e aquele povo não teve. Você carrega um Espírito de Deus dentro de você, que você carrega o penhor do céu dentro de você. Você carrega o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor do Pai em você. Porque o que é penhor? Quando você penhora algo e depois traz de volta para si. E o Espírito Santo em você é o penhor do Pai, que vai voltar para o Pai, vai ser resgatado pelo Pai, mas não vai ser resgatado sozinho, vai ser resgatado por você, porque Ele habita em você, e porque a palavra diz que Ele estará convosco para sempre. Então quando Ele for, Ele não vai deixar você aqui sozinho, Ele vai levar você, porque Ele escreveu no seu coração que você é do Pai. Aleluia! Vocês estão entendendo? Ou seja, se o Espírito de Deus está em você, então você é a igreja, você é a carta que carrega a mensagem de Deus. Porque você não fala por você mesmo, mas sim pelo Espírito de Deus. E quando você carrega o Espírito de Deus, então você carrega uma mensagem dentro de você. Mas a pergunta é: o que as pessoas estão lendo na sua vida quando elas olham para você? Se você é a carta de Deus, o que as pessoas estão lendo em você? Quais são as escritas que as pessoas estão lendo em você? O que o seu filho está lendo em você, papai e mamãe? O que os seus empregados, o que os seus patrões estão lendo em vocês? O que as pessoas na faculdade estão lendo nessa carta chamada você? Ah, pastor, eu não estou preparado para fazer muita coisa. Não é sobre estar preparado para fazer muitas coisas, é sobre, você não precisa ser cristão para saber o que é certo e o que é errado. Você não precisa ser cristão para saber que é errado ou que é certo. Você é uma carta escrita pelo Espírito de Deus, e você precisa mostrar para as pessoas, não mostrar, você precisa ser lido da maneira correta. Você precisa descobrir quem habita em você e quem está em você. Seja a igreja que carrega a mensagem de Deus, não seja a igreja do caos, não seja a igreja do mau testemunho, não seja a igreja do mau testemunho, seja a igreja que carrega a mensagem de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz aqui que Cristo em vós é a esperança da glória. Então quer dizer que quem é a esperança da glória em nós é Cristo. Então quando você tem esperança, você carrega Cristo em você. Você carrega Cristo em você. Então não existe esperança sem Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. Ei, olha qual é a esperança da glória. A esperança da glória em vós é Cristo. Ou seja, sem Cristo não há esperança. Sem Cristo você não consegue esperar nada. Sem Cristo você não consegue romper sua vida. Por isso você precisa confiar nas escritas que já estão em você. Estão comigo? Estão entendendo? Aleluia. Você é a esperança da glória. Eu já disse isso aqui, mas a mulher do fluxo de sangue, ela não teve esperança durante 2 anos em Deus, mas ela teve uma esperança
humana. E quando você recusa a sabedoria de Deus, você se torna humanismo, porque você começa a acreditar no que o homem tem para você. Você começa a acreditar, confiar em si mesmo. E aquela mulher depositou tudo que tinha aos pés dos médicos, daquilo e daquilo. Por favor, nada contra os médicos, contra a ciência, mas aquela mulher gastou tudo que tinha e agora ela ficou presa durante 12 anos com hemorragia. Mas um dia, ouvindo falar de Jesus, ela voltou a ter esperança. Porque não tem quem escute sobre Jesus, não tem esperança, e a glória de Deus não vem a fluir dentro dele novamente. Aquela mulher agora decide tocar somente. Olha, ela ficou tão esperançosa, porque ela teve esperança. Mas por quê? Porque ela passou uma tribulação. Só que agora, para essa esperança ser firmada nela, ela tinha que viver uma experiência. Então ela foi até Cristo, ela foi até Jesus, ela foi e tocou somente na orla do manto. Ela disse, é como se você dizendo, eu não preciso tocar nele. Se eu tocar só na orla, eu vou viver uma grande experiência. E quando, estão comigo, gente? E quando ela tocou no manto, dele saiu virtude, dele saiu poder. Ela viveu uma experiência, e quando ela viveu uma experiência, aquilo trouxe alegria, trouxe uma esperança confirmada dentro dela. Aquela mulher estava entendendo o que está escrito aqui, que Cristo em vós é a esperança da glória. Aquela mulher estava entendendo agora que ela tocou na orla do manto, ou seja, ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes dele, e foi curada, e foi sarada. Ela não precisou, Jesus disse, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, quando ele disse alguém me tocou, ele estava dizendo alguém me tocou, porque alguém tocou nas minhas vestes, e as minhas vestes também são santas. E como eu já disse, hoje, Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, Cristo em vós representado pelo Espírito Santo que habita em você. As letras que as pessoas leem, as escritas que as pessoas leem em você, aquela mulher tocou no manto, na orla do manto, não tocou no corpo dele. Da mesma forma, as pessoas não precisam tocar em você, basta, as pessoas não precisam tocar no Espírito Santo que está em você. Ela tocou na orla, mas não tocou em Jesus. Ela tocou do lado de fora, mas não tocou do que estava lá de dentro. Porque ela acreditava em quem estava lá de dentro. As pessoas não podem tocar no Espírito que habita em você, mas pode tocar através da sua vida uma cura, um milagre, uma nova história. Por quê? Porque assim como Jesus estava dentro daquela roupa e ela tocou na roupa, assim também Jesus, representado pelo Espírito Santo, está dentro de você, e o seu corpo é a roupa de Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas veem a presença de Deus. Elas olham, pastor, quem sou eu? Você é aquilo que você precisa acreditar corretamente. Você precisa crer que é possível sim, que o Senhor pode mudar sua história sim, e que Ele vai trazer uma nova história a partir de agora sim. Pastor, como vai ser hoje? Não, suas orações não são, você não vai viver de palavras repetidas. Você não vai viver de palavras repetidas, porque o céu está aberto para você a todo momento. Você não precisa repetir a mesma coisa, porque Ele já te ouviu. Então você vai falar a partir de agora em agradecimento. Já falou com Deus o que você quer? Então agora começa a agradecer. Senhor, eu te dou graças porque eu creio que o Senhor está fazendo. Eu te dou graças porque o Senhor está liberando. Eu te dou graças porque o Senhor está liberando a minha resposta. Senhor, eu só te agradeço porque eu creio, porque quando eu agradeço eu confio que Deus é capaz. Mas toda hora fica fazendo orações vãs, repetitivas, o tempo todo, Senhor, 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 Senhor. Ah, pastor, aquela viúva insistiu com o juiz. É outra coisa. Nós estamos falando de algo que já está garantido, mas que depende da sua confiança. Tudo que Deus falou para você está garantido, mas precisa que você confie.
Seja sincero com você mesmo. Se Deus entregasse o que você está pedindo agora, o que você faria com isso? Se Deus entregasse a arca para Noé antes do tempo e falasse: Noé, vou soltar o dilúvio. Noé, vou soltar o dilúvio. Vai do jeito que está aí. Eu imagino Noé se lascando todo, porque ele não estava preparado para confiar no Senhor. Ele não estava preparado para entender que Deus é que leva, que Deus que ia levar os animais não era ele, que Deus que ia fazer a arca flutuar não era ele. Quando você entende que Deus é Deus que vai fazer e não é você, então você troca o que você não pode fazer por confiança. Você precisa confiar no Senhor. Estão comigo? Oh, glória a Deus. Você é a esperança da glória de Deus. E aqui diz ainda que, porque já é manifesto no versículo 3, que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Queridos, quando você é a luz do mundo, você precisa entender que não adianta você guardar a candeia embaixo da cama. Se você foi chamado para ser luz do mundo, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. E estava dizendo: não tem como eu ser uma coisa e você serem diferentes. Se eu sou a luz do mundo, vós também sois. Então vocês precisam acender a luz. Vocês precisam acender a luz que está em vós. Você precisa, talvez você está se sentindo impotente, achando que é incapaz, que não consegue, mas você precisa viver a experiência de acender a luz. Você precisa viver a experiência de ver a luz em você, a luz iluminar em você, porque não dá para iluminar outras pessoas se você não se iluminar primeiro. Não dá para ser luz na vida de alguém se você não acender a luz em você primeiro. As pessoas estão querendo acender a luz de muitas pessoas, mas não acenderam a de si própria ainda. Não dá para acender sua luz de outras pessoas se você não acender a sua. Ei, pensa comigo. Se eu pedir alguém ali agora da comunicação para apagar essas luzes aqui agora, eles vão apagar, porque eles sabem aonde está o apagador, eles sabem aonde está a chave. E se eu falar para eles acenderem, eles vão acender. Mas não porque eu estou falando, mas porque eles sabem onde está, porque eles têm certeza de onde tem que ir. Eles têm certeza. Quando você entra na sua casa, você não olha nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Você já vai com mãozão lá do lado esquerdo, já abre a porta e mete a mão ali, aqui. Você anda no escuro da sua casa ali, como se tivesse experiência naquele ambiente, e vai direto no apagador e acende a luz. Não é assim? Então, vocês estão aqui, gente? Então pense comigo, você já tem certeza daquilo. Quando você tem certeza, por quê? Porque vocês já viveram experiência dentro do ambiente que vocês estão. Quando você tem certeza, você vai. Você não olha para o escuro. E se você bater o pé, a canela na mesa, você não vai nem chorar, porque você já sabia que a mesa estava ali. É você que esqueceu da mesa, mas você sabe que ela está ali. Onde eu quero chegar com isso? É que a gente acostuma demais com velhas experiências e esquecemos de viver as novas. Deus tem uma nova história para você. Você não é o que aconteceu lá atrás. Você não é o último ministério da sua vida. Você não é a última coisa que aconteceu na sua vida. Você não é a última experiência da sua vida. Você não é nada que aconteceu lá atrás na sua infância. Você não é o que você está sentindo. Como assim, pastor? Independente do que você sinta, já existe uma escrita dentro de você de que você com Cristo pode todas as coisas. Vamos caminhando aqui. Coloca para mim, por favor, 1 Pedro 3,15.
Primeira carta de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha de novo, pedindo a paciência, olha. E temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais um. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Mais um. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Mais um, por favor. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Para fechar, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Mais um. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, olha, Deus sempre falando de paciência, olha, de calmaria, esperava nos dias de Noé, não foi nem combinado, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Vou fechar, mais um. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, pela ressurreição de Jesus Cristo, Ele agora, ou seja, quando Cristo morreu na cruz, você morreu com Ele. Quando você aceita Jesus, você vai entender isso. Quando Cristo morreu na cruz, você morreu com Ele, porque você aceitou Ele. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele, porque você também o aceitou. Por isso, Cristo em vós é a esperança da glória. Sem Cristo você não tem esperança. Mas você pode até ter esperança humana. Presta atenção aqui. Você pode até ter esperança humana, mas você não vai ter a esperança da glória. Porque a esperança da glória, quem é a esperança da glória? Cristo. Ou seja, você pode escolher hoje. Ou você continua tendo uma esperança humanista, ou você começa a esperar, manter a esperança da glória, buscar a esperança da glória, buscar a Cristo a todo momento. Começa a ser carta de Deus a todo momento. Começa a deixar as pessoas lerem em você o melhor do céu a todo momento. Reclamar não vai adiantar, desanimar também não. Mas você tem uma escolha: confiar em Deus. Quando você confia em Deus, uma nova história acontece. Coloca para mim, para a gente encerrar aqui, Hebreus 10, 23, por favor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso aqui era para você dar glória. Isso aqui era para você dar glória. Só que eu vou ler de novo. Eu acho que você, eu entendo, depois o almoço de domingo é difícil, mas isso aqui era para você dar glória. Porque se você está sentado aí agora, falando com Deus, Deus, me responde se o Senhor vai mudar minha vida. Me responde se o Senhor vai me curar. Estou cansado de orar, estou cansado de buscar. Já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo. E aí você lê isso aqui e você fala: talvez está esperando uma palavra da boca do profeta. E a profecia está aqui na palavra: olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Então, quem é a nossa esperança?
Quem é a nossa esperança? Então, retenhamos firme a confissão de Jesus, que é a nossa esperança, porque fiel é o que te prometeu. Ele vai cumprir. Oh, meu Deus. Por isso eu perguntei se você estava entendendo. Aleluia. Você tem um propósito, você não pode parar. Por quê, pastor? Porque quem carrega Cristo não para no meio do caminho. Quem carrega Cristo não para no meio do caminho. Você não pode... Ei, queridos, coloca na sua mente uma coisa: pastor, tudo mudou na minha vida. Parabéns. O processo pode mudar. Você pode estar fazendo outra coisa diferente. O processo mudou. Você mudou de caminho, mudou disso, mudou daquilo, mas o propósito continua de pé. Você pode mudar de caminho. Você pode mudar de rota. Você pode mudar o seu destino, mas o propósito, ele continua no mesmo lugar te esperando. O propósito de Deus na sua vida prevalece, porque senão ele não é fiel para cumprir. E ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Você crê nisso? Segundo Mark Twain, 2 dias mais importantes na vida dele aconteceram. O primeiro foi o dia que ele nasceu, e o segundo foi o dia que ele aceitou Jesus. Porque nascer nessa terra é um troféu da vida. Dentro de milhares, ele nasceu. Ele veio, e os que perderam morreram. Porque essa é a vida dos espermatozoides. Na corrida da vida, quem chega, nasce. Quem não chega, morre. Você pode olhar para alguém do seu lado e falar: você é um vencedor. Fala, para de reclamar da vida, meu irmão. Você é um vencedor. Fala, para de reclamar. Porque muitos que morreram queria estar no seu lugar para fazer a diferença. Você já é um vencedor só de ter nascido. Aleluia. Eu fecho aqui trazendo um pensamento com você. Quando você faz uma oração a Deus, você ora a Deus falando com Ele o que você quer, o que você precisa. Mas pense comigo: quando você ora a Deus, você está direcionando o que você precisa, o impossível da sua vida, a quem pode fazer. A pergunta que eu tenho para você é: adianta você orar a Deus a quem você está designando uma missão de impossível na sua vida? Adianta você orar para quem você está pedindo o impossível, se você não acredita que Ele é capaz de fazer? Porque o que adianta você orar a Deus se você não confia que Ele é capaz de fazer? Porque quem ora e pede algo para alguém é porque sabe que é capaz de fazer. Por que a sua esperança está morrendo no meio do caminho? Toda vez que a sua esperança morre no meio do caminho, toda vez que você deixa de esperar o que Deus te prometeu, é porque a sua esperança não tem a ver com Cristo, tem a ver com você mesmo. Quando você confia em si mesmo, você quer tudo no seu tempo. Mas quando você confia no Senhor, você não olha o tempo de cumprimento. Você fala: Senhor, o Senhor é fiel para cumprir. A nossa oração hoje precisa ser essa, no sentido de que: Senhor, o Senhor já sabe. É uma oração sincera. Senhor, o Senhor já sabe de tudo, onde o Senhor quer me colocar. O Senhor já sabe do meu propósito. O Senhor sabe dos seus planos que o Senhor preparou para mim.
e eu estou fora deles. Eu estou desalinhado à sua vontade. Vamos ser sinceros aqui nessa oração. Olha, presta atenção em mim. Você acredita que a vontade de Deus, mesmo você fazendo qualquer coisa errada nesse momento, que a vontade de Deus é colocar você no centro da vontade dele? Sim ou não? Então Ele não quer que você esteja onde você está agora. Então a sua oração tem que ser sincera. Senhor, eu sei que o Senhor não me quer aonde eu estou. Eu sei que o Senhor não me quer com as minhas fraquezas aonde eu estou. Eu sei que o Senhor não me quer aqui. Então, já que o Senhor tem um plano para mim, me realinha com o seu propósito. Me coloca no seu propósito de novo. Me coloca dentro do seu propósito. Me coloca, Senhor, eu saí fora completamente, mas me coloca dentro da sua promessa. Porque se o Senhor quer cumprir na minha vida, então me alinha novamente com o seu propósito, com a sua promessa, com a sua profecia. Porque está escrito que o Senhor é fiel para cumprir. Porque para quem me prometeu não foi homem, foi o Senhor. Pastor, eu estou enfrentando Deus? Não. Você está sendo sincero dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um plano para mim. O Senhor tem um propósito para mim. Me coloca dentro dele de novo, porque eu estou fora. Ele só vai se cumprir se o Senhor me colocar no centro da sua vontade. Estão entendendo? Essa é a oração sincera que você vai fazer hoje para Deus. Quantas vezes você falou com Deus? Quantas vezes você falou com Deus que queria viver algo, e agora você só quer ficar firme, só quer ficar de pé? Porque para você tanto faz se vai acontecer ou não vai acontecer. Talvez ficar vivo é a melhor coisa que aconteça agora dentro de você. Talvez você é o tipo de pessoa que está aqui hoje, ou que está assistindo, que está dizendo para você mesmo: olha, eu não espero mais nada. O que acontecer é lucro. É a frase que eu escuto diariamente. Tem pessoas que acostumam com aquilo que é ruim. Mas hoje o Senhor está te chamando para viver uma nova história. O Senhor está te chamando para viver um novo plano. O Senhor está te chamando hoje para ser carta escrita por Ele, mas não escrita por vontades humanas. Talvez até aqui você fez tudo o que o homem quis, mas hoje o Senhor está te convidando para fazer o que Ele tem preparado para você. Talvez você está tentando muitas coisas que o homem tem falado, mas agora Deus está dizendo para você: deixa eu fazer na sua vida, deixa eu construir em você nessa tribulação. Pastor, toda tribulação, Deus não quer tirar você, Deus quer vencer junto com você nessa tempestade. Deus quer produzir em você dentro dessa tempestade. Deus quer escrever em você uma nova história. Deus quer escrever em você um novo tempo. Deus quer mudar a sua trajetória e quer mudar o seu tempo hoje, mas você precisa acreditar nisso. Não é sobre o que já foi escrito. E para a gente orar, talvez você vai vir falar comigo assim: falar é fácil, né, pastor? Porque você não sofreu o que eu sofri. Falar é fácil, né? Porque o Senhor não ficou sozinho no pior momento da sua vida. O Senhor não foi abandonado. O Senhor não foi isso. O Senhor não foi isso. O Senhor não viveu um abuso. O Senhor não viveu isso. O Senhor não viveu o que eu passei. Talvez. E a questão aqui não é de comparação. A questão aqui é: até quando você vai ficar preso nisso e vai impedir que o seu futuro nasça no seu presente? Não é sobre o que você passou. O que você passou precisa de cura, mas o que você precisa viver precisa de liberação sua. Precisa de ousadia, precisa de experiência, precisa de paciência, precisa de um novo tempo. Você decide hoje se você vai ter um estilo de vida novo na sua história, como a esperança, vai se vestir da esperança da glória de Deus, carregar Cristo em você, ou você vai continuar esperando de si mesmo
as coisas acontecerem. Deus tem cura hoje para você. Deus tem milagres hoje para você. Deus tem um novo tempo para você. Mas você precisa se vestir dessa glória. Antes de você ficar de pé, curva sua cabeça no seu lugar. Curva sua cabeça. E ore a Deus agora. Eu gostaria que você orasse com sinceridade. Talvez você está falando muito de perdão, perdoar muitas pessoas, mas talvez hoje tudo que você precisa é perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo por não ter vivido o que precisava viver. Talvez você não viveu o que precisava viver, e talvez a culpa está em todos à sua volta. E hoje não é sobre culpa, é sobre se liberar hoje. Se liberar hoje. Começa a falar com Deus no seu lugar. Fala com Ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu não ter vivido o que o Senhor tem para mim, por eu não ter vivido o que o Senhor preparou para mim, desde lá de trás até o dia chamado hoje. Senhor, me perdoa por ter parado o meu propósito. Senhor, me perdoa porque eu ter parado o meu chamado, ter parado, Senhor Pai, o chamado profissional, o chamado espiritual, o chamado ministerial, o chamado familiar. Me perdoa, Senhor, por eu ter paralisado a minha vida, mesmo sabendo que eu sou uma carta escrita não por homens, mas pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero vestir hoje da sua glória, eu quero vestir hoje da sua esperança, eu quero vestir hoje de Cristo, do caráter de Cristo em mim, e viver uma nova história. Diga para Ele sinceramente e fala: Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, como eu sei que tem, me centraliza nele a partir dessa noite. Que esse mês de março eu viva algo que eu nunca vivi. Que esse mês de março eu viva uma experiência que eu nunca vivi antes. Senhor, que esse mês de março eu viva o que eu nunca vivi há muito tempo. Senhor, eu te glorifico hoje na tribulação. Senhor, eu te glorifico na tribulação, porque é na tribulação que eu aprendi hoje que o Senhor produz resultados na minha vida, me faz uma pessoa melhor.